Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz do Senhor esteja nesta manhã com vocês. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 26, versos 69 ao 75. Vamos falar de Pedro, né? Pedro nega Jesus. Oh, glória. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele, um criado, e disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou, Pedro negou diante de todos, dizendo: Não sei o que diz. Negou Jesus a primeira vez. Glórias a Deus. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Pedro negou Jesus a segunda vez. Oh, glória. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Glória a Deus. E então começou ele a praguejar e jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro da palavra de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo canta, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amarguradamente. Glórias a Deus. Pedro lembrou, das palavras que Jesus disse, que antes do galo cantar, 3 vezes ele ia negar. E Pedro era discípulo de Jesus. Pedro andava com Jesus, mas Pedro negou. Ele teve necessidade de negar a Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, Pedro andava com Jesus, mas Pedro, quando ele se sentiu ali, ameaçado, eu creio, ele se sentiu ameaçado, ele teve fraqueza, ele fraquejou, ele teve medo, todo mundo tem medo. Jesus teve medo, quando ele estava ali só, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus teve medo. Então, irmãos, Pedro, ele teve medo, ele teve, ali foi uma fraqueza de Pedro, ele foi fraco, mas ele, depois que ele negou Jesus, ele voltou e se arrependeu e chorou, e chorou amargamente, e voltou para Jesus outra vez. Irmãos, se você é um Pedro, seja como Pedro nesta manhã. Se você andava com Jesus, lado a lado com Jesus, fazendo a vontade de Deus, lendo a palavra do Senhor, levando o evangelho. Se você vivia na igreja e você desviou, faça como Pedro, Volte a andar com Jesus de novo, novamente. Volte a andar lado a lado com Jesus, porque você é um discípulo, assim como Pedro era. Você também é um discípulo de Jesus. Então volte nesta manhã, volte para o Senhor Jesus, para os pés do Senhor Jesus. Se arrependa, assim como Pedro se arrependeu. Chore, assim como Pedro chorou nos pés de Jesus e pediu perdão e voltou de volta para os pés do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que possa ficar uma reflexão nesse domingo para vocês, que Pedro negou sim Jesus. Ele foi fraco, todos nós somos fracos, quem não é? Mas depois ele voltou, chorou nos pés de Jesus e voltou para o Senhor Jesus de volta, novamente, andar com Jesus. Que você possa ser um Pedro, chorar nos pés de Jesus, se arrepender e voltar a andar com Jesus novamente. Oh, glória!